Olá, querido irmão, minha querida irmã, aqui é o Gilson Castilho e esta é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu desejo que a paz e as bênçãos de Deus te alcancem onde quer que você esteja, e louvado seja Deus por nos conceder mais um dia de vida em sua infinita graça e misericórdia. A mensagem de hoje, nosso texto do dia, é Êxodo capítulo 14. Vamos considerar aqui vários versículos. A passagem quando os israelitas ficaram encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Bem, o povo precisava seguir em frente. E esse é o nosso tema hoje. Hora de seguir em frente. É uma linda mensagem e se você aprecia a palavra de Deus, e eu sei que sim, afinal você está aqui, então eu te convido a ficar até o final da mensagem comigo, tá bom? É uma mensagem de Deus para você. Talvez não seja à toa que você esteja aqui ouvindo esta mensagem. Bem, eu queria te contar que numa certa ocasião, anos atrás, eu estava dirigindo na grande cidade de São Paulo quando eu entrei numa rotatória. Mas eu me descuidei e passei da entrada certa e depois não conseguia mais descobrir como sair para seguir em frente. Como eu estava em círculos, não sabia mais qual direção eu deveria pegar para prosseguir no caminho que estava, para seguir em frente. Eu acabei saindo por outro caminho, uma direção oposta. Eu acho que eu fiquei naquela rotatória por cerca de uns 5 minutos, dando voltas e voltas, sem saber por onde prosseguir. Depois eu achei engraçado. Mas você já se sentiu assim? Como se estivesse em uma rotatória sem fim em sua vida? Você está dando voltas e voltas, cometendo os mesmos erros, repetindo as mesmas coisas, sem saber por onde ir? Você sabia que foi assim com os israelitas no deserto, depois que eles deixaram o Egito? Sim, ao sair do Egito, Deus os levaria à terra que prometeu a eles. Mas em vez de levá-los a uma rota direta para a terra de Canaã, Deus os levou por uma rota alternativa e eles acabaram no Mar Vermelho. Então, quando o faraó ficou sabendo que os israelitas estavam acampados em frente ao Mar Vermelho, ele pensou que eles estavam perdidos, sem saber para onde ir. Então ele decidiu reunir seu exército e buscar os israelitas e colocá-los novamente em escravidão. O que faraó não percebeu é que ele estava caindo em uma armadilha. E quem colocou essa armadilha? Sim, o próprio Deus. Bem, enquanto isso, os israelitas estavam parados no Mar Vermelho e eles pensavam: isso é muito ruim, isso é horrível, não tem como piorar. Então, de repente, eles começaram a ouvir um barulho. Então perceberam que vinha o exército egípcio. Então começaram a dizer: agora sim a situação piorou. Você já esteve em uma situação como essa? Uma situação em que estava péssima e você pensa que não tem como piorar e de repente tudo fica pior? Bem, os israelitas estavam enfrentando uma situação impossível, humanamente impossível, e eles culparam a quem? Culparam a Moisés. Olha o que eles disseram aqui em Êxodo capítulo 14, versículos 11 e 12. O povo disse a Moisés: foi porque não havia sepulturas no Egito que você nos trouxe para o deserto para morrer? O que você nos fez ao nos tirar do Egito? Não lhes dissemos no Egito: nos deixe em paz, vamos servir aos egípcios? Teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. O povo estava revoltado, culpando a Moisés. Interessante, irmãos e irmãs, que Deus levou apenas uma noite para tirar Israel do Egito, mas levou 40 anos para tirar
o Egito de Israel. O povo levou 40 anos para finalmente merecer entrar na promessa de Deus. Bem, vamos refletir um pouquinho nessa história. E sobre esse relato, a Bíblia nos fornece um detalhe que eu gostaria já de destacar logo no início. Está no versículo 10 agora. Êxodo capítulo 14, versículo 10 diz assim: Quando o faraó se aproximou, os israelitas ergueram os olhos e havia egípcios marchando atrás deles. Eles ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. Quando nós estamos diante de uma situação adversa, ou ainda mais impossível, humanamente impossível, esse é o momento de orar. Precisamos clamar a Deus. Nesse momento, você está com problemas, você está enfrentando dificuldades, então clame a Deus e Ele ouvirá a sua oração. Faça como eu ouvi uma vez de alguém: se os seus joelhos começarem a bater, seja de fraqueza, seja de medo, ajoelhe-se sobre eles e ore. Lembre-se de uma coisa, irmão, irmã: fé e preocupação não podem coexistir. Se a preocupação for proeminente, a fé não estará lá. E se a fé é proeminente, então a preocupação irá embora. Note que no momento em que eles ficaram aterrorizados com medo, o povo de Israel clamou ao Senhor Jeová. E é isso também que o apóstolo Paulo nos lembra na carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 8, onde ele diz: Não se preocupe com nada, ore por tudo, diga a Deus o que você precisa e agradeça a Ele por tudo o que Ele fez. Bem, o problema era que os israelitas estavam deixando suas circunstâncias afetar suas perspectivas. Quando eles viram o poderoso exército egípcio se aproximando com suas armaduras, lanças, carros poderosos, tiraram os olhos de Deus, tiraram os olhos das promessas de Deus e passaram a focar no problema que tinham em sua frente. O exército egípcio, poderoso exército egípcio e o mar vermelho. Mas eu amo muito o que Moisés disse ao povo. Note, agora está no versículos 13 e 14. Ele diz: Não tenham medo, permaneçam firmes e vocês verão a libertação que Jeová os trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Vocês precisam apenas ficar quietos. Note o final. Vocês precisam apenas ficar quietos. Sem dúvida, os israelitas estavam pensando: mas você está de brincadeira com a gente, Moisés? Estamos aqui com o mar vermelho em nossa frente, eles nos perseguindo atrás de nós, e você está nos dizendo que temos que relaxar, ficar quietos? Não é fácil fazer isso, é? Quando os nossos olhos estão diante de difíceis circunstâncias, a gente vê as coisas sob uma luz diferente. Quando estamos diante de uma grande dificuldade, de algo assustador, a gente costuma ver as coisas de uma perspectiva diferente. A descrença, a falta de fé, tende a criar ou ampliar as dificuldades. Já em contraste, a fé se eleva acima das dificuldades e nos ajuda a vê-los de uma forma diferente, com os olhos da fé. Os israelitas se viram presos entre um exército invencível e um mar intransitável. Era uma situação, como eu disse, humanamente impossível, uma situação realmente assustadora. Mas agora veja o que Deus disse a Moisés: Por que você está clamando por mim?
Diga aos israelitas para seguir em frente. Levante sua equipe e estenda a mão sobre o mar para dividir a água, para que os israelitas possam atravessar o mar em solo seco. Pode haver um momento em nossas vidas, meu irmão, irmã, em que precisamos orar, que não há outra coisa a se fazer a não ser orar. Mas há outros momentos em que é hora não de orar, mas de seguir em frente. Foi o que Deus disse aqui. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que siga em frente. Isso pode parecer estranho, né? Porque devemos orar sempre, certo? Sim, nós devemos, mas pode chegar um momento em que você já orou o suficiente e então, agora, é hora de seguir em frente, é hora de tomar atitude, é hora de agir. Veja, existe a parte de Deus, mas também existe a nossa parte. Há tempo para orar e tempo para se mover. Então Moisés levantou o seu cajado, a água se separou e os israelitas começaram a caminhar. Eu queria que você refletisse comigo. Deus é o Todo-Poderoso. É claro que Deus poderia levá-los voando sobre o Mar Vermelho, claro, Ele é Deus. Deus poderia simplesmente pegá-los e deixá-los do outro lado num piscar de olhos, como fez com o evangelizador Felipe, como fez com o profeta Elias. Num piscar de olhos, colocá-los do outro lado do mar. Mas sabe por que, no caso dos israelitas, Deus não fez isso? Bom, a Bíblia não diz exatamente, mas fazendo uma meditação, chegamos à conclusão de que Deus queria que eles passassem pelo Mar Vermelho em solo seco. Eles passariam pelo meio do mar em solo seco, com enormes paredes de água de cada lado. Imagine, talvez eles pudessem ver algumas criaturas do mar nadando, eu não sei, é só uma imaginação minha. Mas não foi uma caminhada rápida, demorou muito tempo para eles atravessarem. E durante essa caminhada, eles puderam refletir, eles puderam ver, eles puderam contemplar o poder de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus com eles. Eles presenciaram o milagre. E durante toda a sua caminhada para atravessar este Mar Vermelho até o outro lado, eles puderam contemplar isso, o milagre de Deus, o cuidado e amor de Deus com eles. Isso não é um resumo da vida cristã? Pense bem, a vida cristã também é uma caminhada. Deus não nos aceita como seus servos e depois milagrosamente nos dá salvação. Não. Nós temos uma caminhada a seguir. Começamos nossa caminhada com Ele e é isso que fazemos e devemos fazer pelo resto de nossas vidas. Colocamos um pé na frente do outro e seguimos. É uma caminhada de fé, não é uma caminhada de sentimentos. Não somos conduzidos por sentimentos, somos conduzidos pela fé. Não somos conduzidos pela emoção, somos conduzidos pela razão. Somos conduzidos pela fé. Os israelitas finalmente passaram, caminharam para o outro lado, para onde Deus os havia chamado. Do mesmo modo, precisamos caminhar até onde Deus nos chamou. Todos nós estamos enfrentando desafios na vida, mas Deus é muito maior que os problemas que estamos enfrentando. Pode parecer humanamente impossível, pode ser, querido, às vezes assustador, sim. Mas mesmo assim, devemos erguer a cabeça e seguir em frente. Há momentos de orar, mas há momentos de seguir em frente. Portanto, precisamos prosseguir, dando passos de fé,
mantendo nosso foco no nosso Deus do impossível. Os israelitas deixaram de focar em Deus e nas promessas e focaram apenas nos problemas, olhando para o exército egípcio atrás e o Mar Vermelho à frente. E por isso ficaram aterrorizados. Não precisamos ficar com medo. Deus está conosco e o que para nós é impossível, para Ele não é. Portanto, ore muito, mas erga sua cabeça e siga em frente, como eu disse, dando passos de fé e mantendo o foco no nosso Deus do impossível. Essa era a mensagem que eu tinha para você hoje. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos e familiares, tá bom? Que Deus te proteja e te guarde e que a sua paz te alcance onde quer que você esteja. Deus te abençoe.